Os parentes se reuniram ao redor da mesa e anunciaram em coro, um por um, que ela não fazia mais parte daquela família, trocando olhares satisfeitos com o celular na mão. Ela ficou parada no canto com a bolsa velha apertada no colo e não levantou a voz. Respirou fundo e começou a abrir devagar algo que carregava consigo há anos. O que nenhum ali imaginou é que dentro daquele envelope havia algo capaz de apagar o sobrenome de cada um. E quando veio à tona na frente de todos, ninguém naquela sala voltou a ser o mesmo. Maria Aparecida Santos Rocha chegou às 7:30 da manhã, como havia chegado todo dia nos últimos 30 anos. Ela não precisava de despertador. O corpo dela havia aprendido, décadas atrás, quando ainda havia muito a fazer antes do sol sair completamente atrás das serras de Uberaba, que aquela propriedade pedia atenção antes de todo mundo acordar. Havia uma lógica silenciosa no modo como ela habitava a manhã. A xícara tirada do armário sem bater, a chaleira posta no fogão antes de qualquer barulho vir dos quartos, a janela da cozinha aberta para deixar entrar o cheiro de terra úmida que vinha dos pastos da agropecuária. Naquela manhã de setembro, porém, ela não acendeu o fogão. Ficou parada na varanda dos fundos por um momento, com a bolsa de couro gasto pendurada no braço, e olhou para o gramado. As samambaias ao redor da piscina estavam um pouco mais amarelas do que deveriam. Ninguém havia regado direito nos últimos dias. Os vasos de begônia que ela havia plantado ao longo do corredor de pedras estavam com as folhas curvadas para dentro, como quem se protege de algo. Ela observou tudo isso com a atenção de quem conhece cada detalhe de um lugar e percebe, antes de qualquer outro sinal, quando alguma coisa mudou de tom. Alguma coisa havia mudado. Havia carros demais estacionados na frente da casa para uma quinta-feira pela manhã. O sedã preto de Rodrigo estava ali, esperado. Mas havia também o carro de Patrícia, vindo de Belo Horizonte, a SUV branca de Camila, com placa de São Paulo, e 2 outros veículos que ela reconheceu como sendo dos primos Alcides e Fábio, filhos de um cunhado com quem a família raramente se falava. Havia um 6º carro que ela não conhecia, discreto, prata, com um adesivo de escritório de advocacia no para-brisa. Maria Aparecida respirou fundo pelo nariz. Sentiu o peso familiar do envelope grande, pardo, dentro da bolsa. Havia carregado aquele envelope por 13 meses, desde o dia em que Edson havia morrido e ela havia aberto a gaveta do escritório onde ele guardava o que chamava de os papéis sérios da vida, e encontrado a carta com o nome dela escrito na frente com a caligrafia larga e inclinada que reconheceria entre milhões. Ela havia guardado, havia esperado, havia respeitado o luto como quem respeita o silêncio numa igreja. Não por obrigação, mas porque sabia que certas coisas precisam do seu tempo. O tempo havia chegado. Ela entrou pela porta dos fundos e atravessou a cozinha. Seu Benedito estava parado diante do fogão com a chaleira já quente, como se soubesse que ela viria, como sabia sempre, há 40 anos. Ele tinha 70 anos, uma espinha curva de quem passou décadas agachado sobre a terra e olhos negros, pequenos, que haviam visto coisas demais naquela propriedade para se surpreender com facilidade. Quando a viu entrar, ele fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Um aviso, discreto como tudo que ele comunicava. Tem gente na sala desde as 8, ele disse baixinho. Trouxeram advogado. Maria Aparecida pousou a bolsa sobre a bancada por um segundo, passou a mão no de couro gasto e sentiu, lá dentro, o contorno rígido do envelope. Eu sei, ela respondeu. Pode fazer o café, Benedito. Ele ficou olhando para ela um instante mais do que o necessário. Aquele olhar de quem quer perguntar se ela está bem e sabe que a resposta vai ser estou, de qualquer jeito. Então, virou para a chaleira. Maria Aparecida pegou a bolsa, endireitou a postura e caminhou em direção à sala. Tinha 63 anos, cabelos brancos arrumados em coque, sem enfeite. Uma blusa azul marinho, que ela havia passado naquela manhã cuidadosamente, porque sabia, sem que ninguém tivesse lhe dito, que naquele dia importava chegar bem apresentada.
Não por vaidade, pela mesma razão que um general revisa o uniforme antes de entrar no campo, porque a aparência é a primeira linguagem que os adversários leem. Ela parou na porta da sala e ficou do lado de fora por um. Do outro lado do vidro, ela podia ver as costas de Rodrigo na cabeceira da mesa longa de madeira escura, onde Edson havia presidido almoços de família, reuniões de negócios, festas de aniversário de filhos. A mesa que Maria Aparecida havia escolhido numa marcenaria de Uberaba em 1997, quando a agropecuária havia dado o primeiro lucro expressivo e Edson havia dito: "Compra o que você quiser para a casa, Cida. Você merece." Havia comprado aquela mesa. Havia demorado 40 minutos escolhendo a madeira. Agora Rodrigo estava sentado na cadeira do pai com um tablet na mão. E havia 11 outras pessoas ao redor da mesa que a família havia sido reunida para partilhar. Maria Aparecida abriu a porta. O silêncio que caiu quando ela entrou durou menos de 3 segundos. O tempo exato que as pessoas precisam para disfarçar que estavam esperando por alguém. Rodrigo Rocha tinha 41 anos, o rosto quadrado do pai, com os olhos mais estreitos da mãe biológica, que havia saído da vida de Edson quando os 3 filhos ainda eram pequenos. Era o mais velho dos 3 e havia aprendido desde cedo que ser o mais velho significava ter o direito de decidir. Não com dom, como uma convicção profunda, quase filosófica, sobre a ordem natural das coisas. Ele usava uma camisa social cinza, sem gravata, com as mangas levemente dobradas sobre os antebraços. A linguagem corporal de quem quer parecer acessível, mas não é. Maria Aparecida, ele disse, e o jeito como pronunciou o nome, pausado, sem o apelido Cida que ela ouvia dentro daquela casa há 3 décadas, foi o primeiro sinal de que aquela não era uma conversa, era uma sessão. "Rodrigo", ela respondeu, e puxou a cadeira mais próxima da porta para sentar. Patrícia Rocha, 38 anos, estava à direita do irmão. Ela havia herdado os modos refinados de uma vida inteira entre escolas particulares e viagens ao exterior. Modos que costumavam ser confundidos com gentileza, mas que Maria Aparecida havia aprendido ao longo dos anos eram apenas a embalagem de uma frieza perfeitamente calibrada. Tinha cabelos lisos, escuros e usava um blazer que combinava com a cadeira. Ela inclinou a cabeça levemente quando Maria Aparecida entrou, como se oferecesse uma condolência antecipada. Camila, a mais nova, 35 anos, sentava ao lado de Patrícia com o celular na mão, a câmera já ligada. Ela era a que Maria Aparecida entendia menos, não pela maldade que existia, mas pela leveza com que a exercia, como se tudo fosse parte de um episódio que ela estava narrando para alguém invisível. Quando gravava, não era por crueldade estratégica, era por costume. Ela havia aprendido que registrar as coisas lhes dava mais realidade. Ao longo da mesa, os outros rostos, cônjuges, primos, o advogado de camisa listrada que Maria Aparecida não reconhecia, compunham o cenário de uma decisão que havia sido tomada antes dela entrar na sala. Rodrigo abriu a boca. "Você sabe por que estamos aqui", ele disse. Não era uma pergunta. Maria Aparecida cruzou as mãos sobre a bolsa no colo. "Imagine que sim", ela respondeu, "mas prefiro ouvir de você." Havia uma qualidade particular no silêncio que ele fez antes de responder. O silêncio de alguém que havia ensaiado um discurso e estava reorganizando o ponto de partida. Rodrigo pousou o tablet na mesa, juntou as mãos e disse, com a voz calma de quem praticou o que ia falar na frente do espelho: "Papai se foi há 13 meses. O luto passou, a família precisa seguir em frente e há questões práticas que precisam ser resolvidas. Uma dessas questões é a sua situação aqui na propriedade." "Minha situação", ela repetiu devagar, como se estivesse experimentando o peso das palavras. "Você não é parente sanguínea." Patrícia entrou com o mesmo tom educado de quem pede desculpas antes de negar "Papai sempre foi muito generoso com você. Todos nós reconhecemos isso, mas o inventário está em andamento
E os advogados foram muito claros. Não há base legal para que você continue aqui. Há um testamento. O advogado da camisa listrada acrescentou, sem olhar para ela. Ele tinha a voz de quem estava acostumado a falar para juízes e havia esquecido de ajustar o volume para ambientes domésticos. Muito claro, muito objetivo. A propriedade pertence aos herdeiros legítimos. Maria Aparecida não respondeu imediatamente. Ela olhou para a mesa, para a madeira escura que havia escolhido em 1997, para os vincos ao longo das bordas que vinham de décadas de refeições e reuniões, para a mancha quase invisível perto da cadeira de Camila, onde havia caído uma garrafa de vinho em algum Natal. Ela conhecia aquela mesa como conhecia a palma da própria mão. Qual testamento? Ela perguntou com a voz pausada de quem genuinamente quer entender. Rodrigo franziu a testa. O do pai, obviamente. Eu não conheci outro, ela disse. Mas talvez devesse. Quando exatamente esse foi assinado? Rodrigo olhou para o advogado. O advogado mexeu nos papéis à sua frente. 8 meses antes do falecimento do Sr. Edson, ele respondeu. Interessante, Maria Aparecida disse. Apenas isso. Depois perguntou, você sabe o nome do contador que gerenciou os bens da família Rocha nos últimos 28 anos? Rodrigo ficou quieto por um segundo mais do que devia. Não vejo a relevância. Talvez não veja agora, ela respondeu e não disse mais nada. Na soleira da cozinha, seu Benedito havia parado com a bandeja nas mãos. Ele ficou imóvel ao ver o rosto de Maria Aparecida. Aquele rosto que havia aprendido a ler como se lê o tempo, décadas atrás. E reconheceu ali alguma coisa que não era medo, era paciência. Rodrigo levantou-se da cadeira do pai. Havia um gesto que ele tinha desde criança. Maria Aparecida o havia visto centenas de vezes ao longo dos anos, nas discussões com o pai, nas reuniões de família, onde queria fazer prevalecer a própria opinião. O gesto de ficar de pé quando queria encerrar o assunto, como se a verticalidade fosse uma forma de autoridade que ele podia invocar quando a argumentação não era suficiente. Há um segurança no portão. Ele disse, com a voz que havia descido de calma para algo mais parecido com uma conclusão administrativa. O Marcelo vai te acompanhar até a saída. Um sobrinho pode levar na caminhonete o que você quiser da suíte. Você tem 30 dias para organizar as suas coisas de forma permanente, mas hoje pode levar o essencial. Patrícia inclinou a cabeça com a expressão de quem está sendo muito razoável. Camila continuava filmando. Maria Aparecida não se moveu. Rodrigo caminhou até ela. Havia uma intenção no passo, não de violência, mas daquele tipo de firmeza que pressupõe que o outro vai ceder antes do contato físico. Ele chegou perto, agarrou a alça da bolsa com a mão e puxou levemente para cima, num gesto que pretendia ser de assistência, mas era de encaminhamento. Ela não soltou. Ele puxou mais forte. A alça cedeu com um estalo seco. Aquele som de couro velho que não aguenta mais. A bolsa girou no braço dela, o envelope saiu pela abertura rasgada e caiu no piso de granito da sala, no meio do espaço aberto, na frente de todo mundo. O silêncio foi absoluto. Marcelo, o segurança, havia aparecido na porta da varanda e ficou parado ao ver o que havia acontecido. Fernanda, esposa de Rodrigo, que havia ficado quieta do lado oposto da mesa durante toda a reunião, os braços cruzados, o olhar alternando entre o marido e a janela, como quem assiste a algo que não aprova, mas não sabe como parar, desviou o rosto para o jardim e fechou um pouco mais os braços sobre o peito. O envelope estava no chão. Grande, pardo, com carimbo de cartório no canto superior direito. Carimbos azuis inconfundíveis, daquele tipo de papel oficial que não pede permissão para ser levado a sério. Rodrigo olhou para o envelope. Algo passou pelo rosto dele. Não era medo ainda. Era reconhecimento, a percepção de que havia alguma coisa ali que ele não havia planejado encontrar. Maria Aparecida se levantou. Pegou o envelope do chão com calma, sem pressa, sem drama, como quem recolhe o próprio pertence que alguém derrubou sem querer. Passou por Rodrigo sem dizer nada.
Caminhou até a beira da varanda. Virou-se para a sala inteira. Vou sair quando terminar o que vim fazer, ela disse. Seu Benedito deixou a bandeja na bancada da cozinha. Havia coisas que ele sabia sobre aquela casa que ninguém havia se preocupado em perguntar, porque as pessoas raramente perguntam para os zeladores, e os zeladores raramente oferecem o que não lhes pedem. Era uma relação de invisibilidade conveniente para todos os lados, exceto para ele, que havia passado 4 décadas vendo tudo. Ele atravessou a sala com a espinha curvada de sempre, com os passos devagar de quem não precisa fazer barulho para ser ouvido, e chegou ao lado de Maria Aparecida. Ela estava de pé na beira da varanda, com o envelope nas mãos, e ele olhou para o carimbo de cartório. Aquele mesmo carimbo azul, com o número de registro no canto, que ele havia visto centenas de vezes nas pastas que ela trazia toda segunda-feira durante os anos em que cuidava das contas da família, antes de Rodrigo decidir que preferia contratar uma empresa de gestão de fora. Benedito reconheceu o carimbo. Era o mesmo cartório. Era a mesma série de registro. Eram os papéis sérios. Ele se virou devagar para Rodrigo, que ainda estava parado no meio da sala com a alça da bolsa rasgada na mão, e disse com a voz firme de quem tem 70 anos e não tem mais nada a perder além da própria palavra. Essa senhora assinou os papéis dessa casa antes do seu pai. Eu estava aqui quando ela assinou. Rodrigo enrijeceu. Benedito, cuide do que é seu. Benedito não se moveu. É o que estou fazendo. O advogado da camisa listrada juntou os papéis à sua frente com um gesto de alguém que está recalculando o terreno. Um dos primos, Alcides, o mais velho dos dois, se inclinou levemente para o outro e disse algo em voz baixa que ninguém mais ouviu. Maria Aparecida abriu o envelope. Eram 3 folhas. 3 documentos diferentes, cada um com seu carimbo, cada um com sua data, cada um com um peso específico que ela havia carregado em silêncio por mais de 1 ano. Ela os pôs sobre a mesa. O primeiro era uma folha de papel amantelado, mais amarelado nas bordas do que no centro, com um carimbo de cartório de 1994 e 2 assinaturas na parte inferior. A caligrafia larga e inclinada de Edson Luiz Rocha e, ao lado dela, a assinatura de Maria Aparecida Santos, mais jovem, mais angulosa, de quando ela ainda escrevia com a urgência de quem está construindo alguma coisa. Contrato de constituição da agropecuária Rocha Litidada, ela disse, com a voz pausada de quem está lendo algo que já sabe de cor. Firmado em cartório em março de 1994. 2 sócios fundadores, capital dividido ao meio. Ela apontou para as assinaturas. Edson Luiz Rocha e Maria Aparecida Santos. Rodrigo olhou para o papel. Depois olhou para ela. Depois olhou de volta para o papel, como se esperasse que ele mudasse entre uma olhada e outra. Isso é impossível, Patrícia disse. E havia no tom dela algo que não era raiva ainda. Era incompreensão genuína. Aquela desorientação de quem havia construído uma narrativa inteira e encontra uma peça que não encaixa. Ninguém nunca mencionou. Seu pai mencionava para quem ele achava que precisava saber. Maria Aparecida respondeu sem aspereza. Era uma afirmação. Não, o segundo documento era um testamento. Não o testamento datilografado, cheio de termos jurídicos, que Rodrigo havia lido no tablet mais cedo. Era um testamento manuscrito, escrito com a letra inconfundível de Edson, na mesma caligrafia larga e inclinada do contrato, reconhecido em firma em cartório, datado de 14 meses antes do outro documento, 14 meses mais antigo, e, portanto, 14 meses mais próximo da época em que Edson ainda estava em plena saúde e plena memória. Naquele testamento, Edson deixava explicitamente a metade da sociedade para Maria Aparecida. A metade que já era dela por contrato reafirmada. E determinava que a casa fosse residência dela enquanto vivesse. Essas 2 palavras. Camila abaixou o celular pela primeira vez naquela tarde. Ela não desligou a câmera, apenas abaixou.
como se de repente a cena que estava filmando tivesse se tornado grande demais para ser contida numa tela de celular. O advogado da camisa listrada havia se levantado da cadeira e estava lendo o testamento manuscrito de pé, inclinado sobre a mesa, com a expressão de alguém que está verificando uma equação que deu um resultado inesperado. Ele não disse nada, mas havia uma qualidade particular no silêncio que ele manteve. O silêncio de alguém que reconhece que está num terreno diferente do que pensava. Quando esse foi assinado, o primo Alcides perguntou em voz alta para ninguém em 14 meses antes do que você trouxe hoje. Maria Aparecida respondeu, olhando para Rodrigo. No cartório do centro, com o tabelião Osvaldo Raimundo, que é o mesmo tabelião que registrou o contrato de 1994 e que conhecia seu pai há 40 anos. Rodrigo estava de pé no meio da sala. As mãos que haviam puxado a alça da bolsa estavam agora penduradas ao longo do corpo, e havia alguma coisa no jeito que os ombros dele se posicionavam. Uma rigidez diferente, não mais a rigidez de quem está no controle, mas a rigidez de quem está segurando alguma coisa por dentro que preferia não mostrar. Isso pode ser contestado, ele disse. A voz havia perdido a qualidade ensaiada. Havia esforço ali agora, o esforço de manter a fachada quando o andaime está cedendo. Pode tentar, Maria Aparecida respondeu, mas vai precisar explicar por que o testamento que você apresentou foi assinado 8 meses antes de seu pai morrer, quando ele já estava com a memória comprometida pelo diagnóstico, e por que o tabelião que assinou aquele documento não é o mesmo que assinou os outros documentos ao longo de 40 anos. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que não é apenas ausência de som, é a pausa de um sistema que está processando uma informação que não estava prevista. Maria Aparecida pousou o terceiro documento sobre a mesa. Era uma carta. Ela não leu em voz alta. Simplesmente a colocou ali, no meio da mesa de madeira escura que havia escolhido em 1997, e deixou que cada um pegasse. A carta havia sido escrita há 2 anos e 2 meses. Ela sabia a data sem precisar olhar, porque havia lido aquelas páginas tantas vezes que as palavras já faziam parte da própria respiração. Edson havia escrito à mão, numa noite de julho, quando os sintomas já vinham e iam, mas havia dias em que a mente ficava completamente clara. Aqueles dias que ele chamava de dias de graça e que costumava usar para fazer as coisas que importavam. Naquela noite, ele havia feito o café ele mesmo, havia deixado a carta na gaveta com o envelope fechado e o nome dela escrito na frente, para a Cida. Para quando chegar o momento havia chegado. A carta começava com o nome dela. Não Maria Aparecida, não minha esposa, mas Cida, do jeito que ele dizia quando estava sendo completamente honesto. E então contava uma história que ela já conhecia, mas que nele tomava a forma de gratidão. A história de 1993, quando ela havia chegado na vida de Edson, não como salvadora nem como anjo, mas como uma mulher de 32 anos com um caderno de contas e uma disposição absoluta de trabalhar. Edson tinha 3 filhos pequenos, uma dívida na agropecuária, que havia herdado do pai e que estava engolindo o patrimônio da família. E a convicção, nascida do orgulho, não da sabedoria, de que havia de dar um jeito sozinho. Maria Aparecida havia chegado recomendada por um vizinho para ajudar com a organização das finanças domésticas. Havia ficado. Não porque se apaixonara imediatamente, isso viria depois, com a calma das coisas que duram. Ficara porque havia visto naquela agropecuária em dificuldade uma estrutura sólida que precisava apenas de alguém disposto a sentar e olhar os números sem fugir deles. E ela era aquele tipo de pessoa. Em 1994, quando a agropecuária estava prestes a fechar, havia sido ela quem reestruturou a dívida. Havia negociado pessoalmente com o banco, havia apresentado um plano de quitação que o gerente disse que nunca havia visto tão bem elaborado por alguém sem formação formal em finanças. Havia vendido uma faixa de terra no limite da propriedade,
com autorização de Edson para quitar o passivo mais urgente. Havia salvado a empresa. Edson havia proposto que ela entrasse como sócia, não como forma de pagamento, como forma de reconhecimento. Isso aqui é seu tanto quanto meu, Cida. Você salvou o que eu quase afundei. Pelo menos no papel, que fique registrado o que é justo. Ela havia assinado em março de 1994. Os 3 filhos de Edson tinham, respectivamente, 12, 9 e 6 anos. A carta então falava sobre os anos que se seguiram, os anos de construção, de crescimento, de dificuldades e alegrias, e sobre uma coisa que Edson escreveu com uma clareza que ela não esperava encontrar naquelas páginas. Eu sei que eles vão tentar, não porque são maus, Cida, mas porque a ambição faz coisas com as pessoas que o amor não consegue desfazer sempre. Rodrigo aprendeu a ver o mundo em termos de herança antes mesmo de saber o que herança significa. Eu falhei nessa parte da criação e carrego isso comigo. Mas você não falhou com eles. Você foi boa com eles durante 30 anos, mesmo quando eles não mereciam. E eu vi cada vez que você escolheu a generosidade quando podia ter escolhido outra coisa. Por isso, os papéis estão em ordem. Por isso, o envelope está na gaveta, porque eu sei que quando o momento chegar, você vai precisar de mais do que a memória de mim para ficar de pé. A carta terminava com uma linha que ela havia relido mais vezes do que conseguia contar. Fica, Cida. Você construiu essa casa tanto quanto eu. Ela é sua. Patrícia havia lido a carta de pé, sem sentar, segurando o papel com as 2 mãos, como se o peso físico dele fosse maior do que parecia. Havia um momento, Maria Aparecida o viu, em que algo passou pelo rosto de Patrícia. Não arrependimento, ainda não, mas o reconhecimento de que havia algo ali que não cabia dentro da narrativa que ela havia construído. Camila não pegou a carta. Ficou olhando para ela sobre a mesa, o celular finalmente pousado ao lado do cotovelo, a câmera virada para baixo. Alcides, o primo, leu por cima do ombro de Patrícia e então se afastou em direção à parede dos fundos, como quem prefere ficar fora do raio de ação do que está acontecendo. O primo Fábio fez o mesmo. O advogado da camisa listrada fechou a pasta, recolheu os papéis e disse, dirigindo-se a Rodrigo com a voz neutra de alguém que está encerrando uma relação profissional: Vou precisar rever o caso à luz dessas informações. Me liga na semana. Então se virou para doutor. Antônio César inclinou levemente a cabeça em reconhecimento colega a colega e saiu. Rodrigo ficou parado no meio da sala. Havia uma coisa que Maria Aparecida havia aprendido sobre o momento em que uma pessoa poderosa descobre que o poder que tinha era baseado num equívoco. Não havia um só jeito de reagir. Havia quem ficasse furioso, havia quem atacasse de novo com mais força. Havia quem simplesmente não conseguisse processar e ficasse parado como Rodrigo estava parado. Não inerte, mas em suspensão, como uma frase que não chegou ao ponto final. Ela não sentiu triunfo, sentiu, e isso a surpreendeu como a surpreendia cada vez que acontecia ao longo da vida. A tristeza familiar de ver alguém chegar tarde demais a um entendimento que poderia ter chegado muito antes. Não era pena, era o reconhecimento de que havia uma perda ali que não era apenas dele. Era da família inteira, dos 30 anos de distância que poderiam ter sido de outra coisa. Mas havia coisas que se perde e não se recupera. E havia coisas que ainda podiam ser salvas. Foi quando a campainha tocou. Dr. Antônio César Leal tinha 74 anos e havia praticado direito em Uberaba por mais de 50. Tinha o cabelo completamente branco, o paletó de linho que usava em todas as estações do ano porque dizia que não fazia sentido mudar quando o que estava funcionando, e a pasta de couro legítimo que havia comprado em 1978 e que havia resistido a tudo que 5 décadas de documentos cartoriais podiam fazer a um objeto. Ele havia sido o advogado original da família Rocha. Havia sido quem registrara o contrato de 1994.
Havia sido quem redigira o testamento manuscrito que Edson havia assinado naquele dia de graça de julho, 2 anos antes. Havia sido também o primeiro a notar, quando os novos advogados contratados por Rodrigo apresentaram o outro testamento ao cartório, que havia inconsistências que precisavam de investigação. Ele havia ligado para Benedito. Benedito havia lido o carimbo no envelope de Maria Aparecida e ligado de volta para ele. E naquela manhã, com cópias autenticadas dos 3 documentos na pasta de couro que durou 50 anos, Dr. Antônio César Leal havia estacionado o carro prata com o adesivo do escritório na frente da mansão e tocado a campainha no momento exato em que os papéis estavam sobre a mesa. Ele entrou na sala, cumprimentou Maria Aparecida com um aceno de cabeça, o cumprimento de 2 aliados que não precisam de palavras. Pousou a pasta sobre a mesa e abriu diretamente. Há 3 problemas com o testamento que vocês apresentaram ao inventário, ele disse, olhando para o advogado da camisa listrada com a tranquilidade de alguém que não precisa elevar a voz para ser ouvido. Primeiro, o tabelião que assinou aquele documento nunca trabalhou com o Sr. Edson Rocha. Segundo, a data de assinatura coincide com o período em que o Sr. Edson estava sob tratamento para comprometimento cognitivo leve, diagnóstico que está devidamente documentado no prontuário médico. Terceiro, e mais grave, há uma divergência na numeração de registro que o Cartório Central já está investigando por iniciativa própria. A perícia foi solicitada há 2 meses. O advogado da camisa listrada tirou os óculos e os colocou sobre a mesa. Era um gesto pequeno, mas Maria Aparecida o reconheceu. Era o gesto de alguém que acabou de calcular que ficou do lado errado de uma situação. Isso é... Rodrigo começou. É documentado. Dr. Antônio César o interrompeu com gentileza. O tipo de gentileza que é, na verdade, a ausência de crueldade em relação a alguém que está desmoronando. Tudo que a senhora trouxe aqui hoje está documentado, registrado em cartório e com cópias em meu escritório, no cartório central e, como fiz questão de garantir na semana passada, com o Ministério Público. O silêncio que caiu então não era mais o silêncio de uma reunião que havia perdido o controle. Era o silêncio de uma história que havia chegado ao fim que sempre deveria ter chegado. Fernanda se levantou. Ela foi até Rodrigo, atravessou a sala, passou pela mesa, chegou ao lado do marido e disse baixinho, com a voz que não era para os outros ouvirem, mas que Maria Aparecida ouviu mesmo assim. Eu te avisei. Rodrigo não respondeu. Ficou olhando para o contrato de 1994 sobre a mesa. Aquele papel que havia existido durante todos os anos em que ele havia crescido naquela casa, que havia existido durante todos os almoços naquela mesa, que havia existido enquanto ele construía na própria cabeça a narrativa de que aquela propriedade era sua por direito de sangue. O papel havia existido a vida toda. Ele é que não havia visto. Doutor Antônio César ficou mais um tempo conversando em voz baixa com Maria Aparecida sobre os próximos passos. O inventário reaberto, a investigação do cartório, os documentos que precisariam ser apresentados ao juiz, enquanto o resto da sala foi esvaziando em silêncio. Fernanda saiu antes do marido. Passou por Maria Aparecida e parou por um segundo. Apenas um segundo, o tempo de uma respiração. E disse, com a voz baixa de alguém que está dizendo uma coisa que não diz há muito tempo, ele não devia ter feito isso. Não, Maria Aparecida concordou simplesmente. Fernanda acenou com a cabeça e saiu pela porta da varanda. Seu Benedito voltou para a cozinha e fez o café que havia preparado para trazer antes de tudo isso começar. Trouxe a bandeja com as xícaras e pôs sobre a mesa entre os documentos. Olhou para Maria Aparecida com aqueles olhos negros e pequenos que haviam visto tudo. O Sr. Edson ia gostar de ver isso, ele disse. Ia ficar envergonhado do Rodrigo, ela respondeu. Também, ele concordou, mas ia gostar de ver você. Ela pegou a xícara. O café estava quente, forte, feito do jeito que Benedito fazia desde sempre.
O jeito que Edson havia gostado, que ela havia adotado, que havia ficado na casa, como ficam os hábitos dos que se amam. Rodrigo ainda estava na sala. Ele havia se sentado finalmente numa das cadeiras laterais, não na cabeceira do pai, mas numa das cadeiras simples ao longo da mesa, o tablet pousado na frente e a tela apagada. Estava olhando para o contrato de 1994 com a expressão de quem está relendo uma história que conhecia, mas percebeu que havia entendido errado. Maria Aparecida esperou o Dr. Antônio César terminar suas anotações e se despedir. Esperou Benedito recolher as xícaras vazias e voltar para a cozinha. Esperou que a sala ficasse em silêncio. Aquele silêncio diferente, não o silêncio pesado do confronto, mas o silêncio aberto do que vem depois. Então, ela se sentou na cadeira ao lado de Rodrigo. Não em frente, ao lado. Ele não levantou os olhos imediatamente. Quando levantou, havia neles algo que ela não havia visto antes naquele rosto. Não a frieza calculada de quem está administrando uma situação, não a irritação de quem não está conseguindo o que quer. Era algo mais antigo que isso, mais nu. Ela estava aqui quando eu nasci? Ele perguntou. Não era uma pergunta retórica. Era genuína. Ele estava se orientando no tempo, tentando encaixar uma realidade que havia existido sempre, mas que nunca havia visto. Eu cheguei quando você tinha 12 anos, ela respondeu. Você não lembra, mas na primeira semana você me mostrou a Horta dos Fundos. Passamos uma tarde inteira lá. Você me ensinou o nome das plantas que seu avô havia plantado. Ele ficou quieto. Você me chamou de tia Cida por 2 anos. Ela continuou sem acusação. Depois parou. Eu nunca soube exatamente quando ou por quê. Rodrigo fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia alguma coisa diferente neles. O início de alguma coisa que ele precisaria de muito tempo para processar completamente. Mas que havia começado ali, naquela sala, diante de um contrato de 1994 que havia existido durante toda a infância dele, sem que ele soubesse. Eu precisava que você fosse uma intrusa, ele disse. Devagar, como quem está traduzindo um pensamento que nunca havia virado palavras antes. Era mais fácil. Eu sei, ela respondeu. Eu devia ter... Ele não terminou a frase. Sim, ela disse. E aquele sim continha tudo. Não o perdão completo, que não chega num dia só, mas o reconhecimento honesto de que havia erros que eram reais e que deles existia consciência. Às vezes é o começo. O inventário foi reaberto formalmente 3 semanas depois. O juiz que havia homologado o testamento apresentado por Rodrigo recebeu o pedido de nulidade com a documentação completa. O contrato de 1994, o testamento manuscrito autêntico, o laudo pericial do cartório central confirmando as irregularidades, o prontuário médico de Edson mostrando o diagnóstico de comprometimento cognitivo leve que havia sido ocultado pelos advogados de Rodrigo na primeira apresentação ao inventário. A perita grafotécnica contratada pelo cartório confirmou o que Dr. Antônio César havia suspeitado. A assinatura no testamento suspeito havia sido obtida em condições que não garantiam a plena capacidade do signatário. Não era necessariamente falsificação, era algo potencialmente pior. Era aproveitamento deliberado de uma janela de vulnerabilidade. Rodrigo perdeu o acesso às contas da agropecuária Rocha Liteira, enquanto as investigações avançavam. As movimentações financeiras feitas nos 13 meses desde a morte de Edson foram auditadas, e o que o auditor encontrou nas planilhas era a história de alguém que havia administrado uma empresa como se a vitória num inventário fosse apenas questão de tempo, fazendo movimentos que só faziam sentido se aquela empresa já fosse definitivamente dele. Não era, nunca havia sido. Metade da empresa era de Maria Aparecida desde março de 1994. Patrícia e Camila, que não haviam tido participação direta na elaboração do testamento suspeito, ficaram numa posição ambígua e desconfortável. Não eram réus, mas tampouco eram inocentes de outra coisa.
Haviam filmado a expulsão de Maria Aparecida com satisfação. Haviam estado presentes enquanto Rodrigo puxava a alça da bolsa. Haviam construído, ao longo de meses, uma narrativa de que a propriedade lhes pertencia por direito. O vídeo de Camila havia circulado. Não porque ela o publicou, ela não publicou, mas alguém presente naquela sala havia gravado também. E quando a história veio à tona, o vídeo veio com ela. A câmera de Camila aparecia no vídeo do outro gravador, no canto inferior esquerdo, registrando a própria cena de dentro dela. A legenda que acompanhou o vídeo quando circulou não havia sido escrita por nenhum dos irmãos Rocha. Havia sido escrita pelo mundo. A mansão era de Maria Aparecida, metade por direito de sócia registrado em 1994, metade por testamento válido, autêntico, escrito numa noite de graça por um homem que havia querido garantir que ela ficasse de pé quando o momento chegasse. A primeira decisão que ela tomou foi não expulsar ninguém imediatamente. Rodrigo havia lhe dado 30 dias. Ela lhe deu os mesmos 30 dias. Não por generosidade fácil, não por incapacidade de agir diferente, mas porque era a decisão que ela entendia como justa. O mesmo prazo que ele havia estipulado para ela. Não mais, não menos. Durante esses 30 dias, as coisas foram encontrando seu lugar com a lentidão de coisas grandes que precisam de tempo para se assentar. Fernanda saiu antes do prazo terminar. Havia aceitado uma posição em Brasília que havia sido oferecida meses antes. Uma oportunidade que Rodrigo havia convencido a recusar porque precisava dela aqui. Agora Fernanda foi. Não com raiva, com a clareza calma de quem havia estado do lado errado de uma decisão por tempo demais, e estava encontrando o caminho de volta para onde precisava estar. Patrícia voltou para Belo Horizonte depois de uma conversa com Maria Aparecida, que durou 3 horas numa tarde de chuva na cozinha. As duas sentadas de lado a lado na bancada com as xícaras de café, a chuva batendo nos vidros da janela. Não foi uma reconciliação. Era cedo demais para isso, e as duas sabiam. Mas havia alguma coisa acontecendo naquela cozinha, naquela tarde, que não era raiva e não era perdão ainda. Era o começo de uma conversa honesta que havia precisado de 30 anos para começar. Camila deletou o vídeo. Numa mensagem curta para Maria Aparecida, que chegou numa noite de quarta-feira sem nenhum preâmbulo, ela escreveu: "Não tenho palavras certas, mas me arrependo." Maria Aparecida leu a mensagem 3 vezes, depois guardou o telefone. Não respondeu naquele dia, mas também não apagou. Rodrigo saiu no último dia do prazo. Na manhã do último dia, antes de colocar as malas no carro, ele foi até a cozinha. Maria Aparecida estava fazendo o café. Ele não disse nada. Ficou na entrada por um momento e ela não virou. Pôs a xícara dele na mesa, a mesma posição de sempre, a xícara branca com a borda azul que era a dele desde que havia se mudado para a mansão na adolescência. E não disse nada. Ele entrou. Ficou de pé junto à mesa. Olhou para a xícara. Não bebeu, mas também não saiu sem olhar para trás. 6 meses depois, numa tarde de sábado de outubro, em que o sol de Uberaba entrava pelas janelas abertas, com aquela qualidade dourada específica que só existe no começo do outono, no Cerrado, Maria Aparecida abriu as portas da mansão. Não para uma reunião de família, não para advogados, para as crianças. Eram filhos dos trabalhadores rurais da agropecuária Rocha. 32 ao todo naquele primeiro sábado, entre 4 e 12 anos, com roupas de cores diferentes e a energia específica de crianças que foram liberadas para um lugar que não conhecem ainda e estão processando a imensidão disso. Chegaram de ônibus fretado da sede da agropecuária, onde os pais estão. Chegaram acompanhados de 3 professoras da escola municipal da região. Havia sido uma promessa. Uma promessa que ela havia feito para Edson no primeiro ano de casamento, que aquela casa seria aberta para as crianças dos trabalhadores, que haveria um espaço de aprendizado ali,
que a propriedade não seria apenas um patrimônio, mas um ponto de irradiação de algo que durava. Edson havia concordado com entusiasmo, e então ele havia adoecido. Enquanto ele adoecia, Rodrigo havia assumido progressivamente o controle operacional da agropecuária, e a promessa havia sido postergada, e depois silenciada, e depois esquecida por quem não a havia feito. Mas não por ela. Era a primeira promessa que ela conseguia, enfim, cumprir. O quintal estava diferente. Benedito havia passado as últimas semanas preparando. Havia colocado mesas grandes sob as árvores do pomar. Havia pintado o banco de madeira que ficava perto da horta com tinta amarela. Havia recuperado a horta, ela mesma, que havia ficado descuidada nos últimos meses. Maria Aparecida havia comprado livros e caixas de livros, escolhidos com a atenção de quem acredita que a primeira experiência com um livro pode determinar uma relação inteira com a leitura. As crianças foram chegando e espalhando pelo jardim com aquela energia que vai preenchendo os espaços como água. Uma menina de 7 anos, cabelos trançados, mochila cor-de-rosa, olhos muito abertos que estavam tentando ver tudo ao mesmo tempo, parou diante de Maria Aparecida e perguntou com a diretividade sem cerimônia das crianças que ainda não aprenderam que há coisas que não se pergunta: "Essa casa é sua?" "É", Maria Aparecida respondeu. "É grande", a menina disse, com o tom de quem está simplesmente constatando. "É", ela concordou. "Por isso tem espaço para todo mundo." A menina refletiu sobre isso por um momento, com a seriedade específica das crianças diante de conceitos que estão sendo organizados pela primeira vez. Depois, acenou com a cabeça, o aceno de quem entendeu e concorda, e foi embora correndo em direção às outras. Benedito trouxe limonada. Maria Aparecida ficou parada na varanda e olhou para o quintal cheio de crianças, para as mesas com os livros, para as professoras que já haviam começado a organizar um grupo perto do banco amarelo. Olhou para o pomar, para os pastos da agropecuária além do muro, para o céu de outubro, que estava exatamente daquele azul profundo que Uberaba reserva para os dias em que decide ser bonita sem moderação. Sentiu o peito apertar, mas era o apertamento de uma coisa cheia, não de uma coisa vazia. Edson havia plantado aquela horta. Havia escolhido aquelas árvores, havia assinado aquele contrato em 1994 com a convicção de que registrar o que é justo no papel é um ato de amor. Porque o papel fica quando a memória falha e quando os que amam não estão mais para testemunhar. O papel havia... E agora o quintal estava cheio de crianças que não sabiam o nome dela ainda, que não sabiam nada sobre contratos ou testamentos ou famílias que se perdem no caminho entre o que deveriam ser e o que se tornaram. Mas que em algum sábado futuro, daquele que seria o primeiro de muitos, iriam embora com um livro embaixo do braço e a memória de um lugar que havia sido aberto para elas sem que ninguém lhes pedisse nada em troca. Benedito ficou ao lado dela com a jarra de limonada na mão. "O Sr. Edson ia gostar", ele disse pela segunda vez naqueles 6 meses, mas agora o tom era diferente. Não era mais a afirmação contida de quem está tentando segurar algo. Era a afirmação tranquila de quem está vendo alguma coisa se cumprir. "Ia", ela concordou. Ficou quieta por um momento. Depois, "Vai buscar mais cadeiras, Benedito. Vieram mais do que eu esperava." Ele sorriu. Um sorriso pequeno, discreto, do tipo que 70 anos de vida ensinam a guardar para quando as coisas merecem de verdade. E foi buscar as cadeiras. Maria Aparecida desceu os degraus da varanda e entrou no jardim. Família não é o sobrenome que você herda. Não é o sangue que compartilha, nem o testamento que alguém assinou para você. Família é o que você constrói. É a promessa que você faz. E não esquece quando fica difícil cumprir. O homem que fica parado, com a bandeja nas mãos, e diz a verdade quando todo mundo está esperando que ele se cale. É o advogado que guarda os documentos certos durante 50 anos de pasta de couro, porque sabe que os documentos certos fazem diferença.
É a criança que para na varanda e pergunta sem cerimônia se a casa é sua. E aceita a resposta e vai embora correndo, sem complicar o que é simples. Família é quem fica quando o sobrenome não é suficiente. Rodrigo Rocha respondeu por irregularidades em processo que durou 18 meses. As consequências jurídicas foram reais. Restrições, restituições, um acordo que lhe custou mais do que teria custado qualquer outra escolha que ele poderia ter feito no caminho. Mas a consequência mais permanente, aquela que nenhuma sentença pode medir, foi a de acordar num dia qualquer e saber exatamente o que havia feito e não poder desfazer. Patrícia foi ao primeiro sábado aberto do quintal, 4 meses depois. Chegou mais cedo do que as crianças. Ficou na cozinha com Maria Aparecida por um tempo, antes de todo mundo chegar, e disse que havia pensado muito sobre o que o pai havia escrito na carta. Não havia muitas palavras para além disso, mas havia ido. Às vezes, presença é o vocabulário do arrependimento quando as palavras não chegam. Camila publicou um vídeo sobre o projeto. Um vídeo diferente, sem satisfação antecipada, sem câmera levantada para capturar uma vitória que não era sua. Um vídeo simples, de 10 minutos, das crianças no quintal com os livros, com a legenda: "Isso é o que a casa da minha família virou. Devia ter sido isso desde o começo." E a casa continuou. Como as coisas sólidas continuam, sem pressa, sem barulho, sem precisar de validação. Como uma mulher com 63 anos, que chegou às 7h30 da manhã com a bolsa de couro gasto e a postura de quem conhece o que é seu. E ficou. Caráter não é o que você reivindica quando está ganhando. É o que você mantém quando estão tentando tirar o que é seu. E riqueza verdadeira não é o que está no testamento. É o que você constrói em cada pessoa que encontrou no caminho e que fica mesmo depois que você não está mais lá para ver.